A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje o noticiário está agitado, tem muita coisa. Nós vamos começar com o Globo, que tem esta foto. Você vê que é a escolha do vice de Flávio Bolsonaro. Flávio pelejou na busca de uma mulher, não encontrou uma mulher à altura da sua candidatura à presidência da República. À altura politicamente, claro que há mulheres, as pencas que poderiam ser candidatas a presidente tranquilamente. Olha que tem mulher aí na política que dariam grandes presidentes da República. Mas existe até um trauma. Um amigo meu me contou que mulher na presidência, por enquanto no Brasil, não deu certo. Tivemos uma só, você lembra da Dilma, né? Bom, coitada, agora está em Xangai, dirigindo um banco de categoria mundial, né? Ela está lá. Xangai é uma cidade muito cheia de atrações. Olha, Xangai, ainda de prêmio da catastrófica gestão que ela fez, ela recebeu essa láurea, né, de continuar servindo o mundo. Sei lá a gramática hoje. Bom, vamos lá. Estilingue e telhado de vidro. Olha aí, olha a alegria desse pessoal. Foram buscar, né, o Alfredo Gaspar, também do PL, então é chapa puro sangue, e ele foi o relator, apareceu bastante na TV, enfim, acabou não dando em nada por enquanto, na questão do INSS. Você lembra da questão do INSS, que os pobrezinhos foram roubados, todos nós, especialmente os velhinhos aposentados, lembra? Pois é. Bom, aí tem novidade, vai aparecendo, porque a Polícia Federal e grande parte da Justiça não estão dormindo. Sem alianças, Flávio põe na vice Alfredo Gaspar, ex-relator da CPI do INSS, o que pode alimentar a artilharia sobre Lulinha. Você vê como foi pensada essa candidatura a vice, quer dizer, ele, embora não agregue votos, né, ele não é uma pessoa como Geraldo Alckmin, que já tinha não sei quantas eleições nas costas e agregou votos, né? Mas ele traz essa questão que está aí queimando, né, que está batendo as portas do Planalto. Eu ia falar uma bobagem, melhor não. Então, o que pode alimentar a artilharia sobre Lulinha. Estou mudando de assunto rápido para não falar bobagem. Deputado, porém, tem discurso radical e traz ele mesmo um passivo de acusações, incluindo suposto mau uso de emendas. Ele é do estado de Alagoas. É simpático, fala muito bem, foi promotor público, foi delegado, foi procurador do estado. A origem dele é uma origem de, claro, oligarquia a oligarquia de Alagoas. Não tem oligarquia. Não tem, ou se tem.
Quest, Lula segue líder, mas Flávio retoma fôlego. Isso é bom a gente repetir. Saiu ontem, os jornais estão dando hoje. Saiu de manhã, os jornais não deram. Vantagem do petista em intenção de votos caiu de 12 para 9 pontos no primeiro turno e de 8 para 5 na simulação de segundo turno. Na comparação com o mesmo tema em maio, piorou a avaliação da reação de Lula e as hostilidades tarifárias de Trump. Aí, se você decodifica, não teve grande, né? São pequenas modificações, mas se você decodifica, né? Por exemplo, o valor aqui, aqui, Lula lidera, mas Flávio diminui a diferença. Tem um trechinho aqui dessa matéria que é assinada pela Cristiane Agostini, que mostra detalhes, pequenos detalhes que são reveladores dessa pesquisa. Apesar da liderança de Lula, a pesquisa mostra recuperação de Flávio nos 2 turnos, com o início da reorganização do eleitorado de direita e a perda de força de programas entregues pelo governo Lula neste ano. O senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ampliou suas intenções de voto dentro da direita não bolsonarista. Ele estava perdendo votos, então ele ampliou na direita não bolsonarista. Já Lula recuou entre os chamados independentes. Lula recuou entre os chamados independentes, que muita gente acha que são, sei lá, de 10% a 15%, 10% do eleitorado e que vão decidir a próxima eleição. Está aqui, quer ver? Já Lula recuou entre os chamados independentes, que estão distantes do lulismo e do bolsonarismo. A visão da direita é ter uma soma de votos, digamos que um candidato de direita seja, como parece que vai ser, e aí no caso é o Flávio, adversário de Lula. Num segundo turno, se a direita se unir, fica competitivo o candidato adversário de Lula. Qual o fenômeno? É o antipetismo. Quer dizer, o antipetismo é capaz de juntar até azeite e água. No Brasil, do jeito que existe esse ódio extremo, olha o que pode acontecer. Então, você dizer que Lula já ganhou não é verdade, é uma falácia. E agora tem essa história, né, de que a crise que Lula estava capitaneando, estava agressivo, falando, corrupção, Bolsonaro, não sei o quê, a crise está batendo na porta do Planalto, Olha aí, ex-chefe de gabinete de Lula deixa a campanha para tentar conter a crise. Pagamentos de empresária investigada pela PF a Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, é coincidência, não é aquele Marcola, aquele está preso. Abriram foco de desgaste para o presidente, que ontem saiu em defesa do aliado em reunião fechada. E aí o Lula, eu estou imaginando o Lula dizendo na reunião assim: quem nunca pediu um empréstimo a um amigo? Quem nunca pediu um empréstimo a um amigo? Prenhe de inocência, claro, todos nós já pedimos empréstimos, amigo, mas não amigo lobista,
lobista amigo da filha, lobista, e olha que lobista, viu? Olha, se eu precisar de uma lobista, eu vou procurar a Roberta. Ela é eficiente, viu? Ela saiu aí, você vê, tinha contato em tudo que é ministério e parece que alguém abriu as portas para ela onde ela não tinha esses contatos tão eficientes assim. Estou voltando para o Globo aqui, né? Olha, bom, deixa eu dar uma notícia boa antes de a gente voltar para a eleição e para a crise. Educação tem lento avanço, ainda sem bater metas antigas. Não adianta dizer, a educação melhorou. Índice de aprovação escolar é o maior da série, mas parte do fundamental e o ensino médio seguem abaixo de notas previstas para 2021. Teve enfim, vários problemas aí, várias, como diriam os intelectuais, intercorrências. E aí, quer ver? Principal indicador da qualidade da educação no Brasil, o IDEB, divulgado a cada 2 anos, expôs um avanço do país no setor, mas sem bater metas previstas para serem alcançadas em 2021. O ensino médio, a faixa que vai do 6º ao 9º anos do fundamental, ainda não alcançaram o índice de ensino esperado para 4 anos antes. Uma boa notícia é a redução da evasão no ensino médio. Chegou a 94,3% o total de alunos aprovados, número que era de 71,8% em 2007. Veja os detalhes e o desempenho de cada estado. Olha, São Paulo está lá embaixo, viu, governador? São Paulo, essa história de cuidado, governador, cuidado, prefeito, o ensino. Gente, se não temos um bom ensino, não teremos um país desenvolvido, não teremos. Teremos sempre um país submisso, né? E não teremos cidadãos bem formados. Só educação forma uma nação, forma. Quer ver que capital? O Japão foi praticamente destruído na guerra, mas tinha educação, tinha formação cultural, e quando se injetou uma grana, vê no que se transformou o Japão. A Alemanha, idem. Qual grande capital que eles tinham? Conhecimento, cultura, instrução, etc, etc. Isso não adianta você irrigar, encher um país de dinheiro se você não consegue utilizar esse dinheiro de maneira eficiente. Então, a grande esperança do Brasil é uma educação que não tem se realizado. A gente tem olhado muito essas questões sindicais, esse pessoal que não olha para o aluno, olha muito mais para o professor. Claro que o professor no Brasil não é respeitado, não é visto como uma figura que a gente deve respeitar. Tem aluno batendo em professor. Agora, o fato é o seguinte: você pega uma criança que está saindo do curso fundamental, que a gente chamava de primário, e muitas vezes essa criança não sabe ler e não sabe fazer contas, não sabe aritmética. Se você perguntar quanto é 1 mais 1, ela não sabe. E se você, claro que eu estou exagerando, e se você eles têm quem descobriu o Brasil, a única coisa que eles conseguem é decorar. E aí não escreve, quando escreve não consegue interpretar um texto. Aliás, nas universidades, essas aí, algumas, ia dizer picaretas, mas não vou dizer,
tem alunos que não conseguem formar uma sentença, tem alunos, inclusive no jornalismo, inclusive falo como 2 vezes editor-chefe da Folha de São Paulo. Tem jornalista que não consegue formar uma sentença, não consegue. Bom, tá aqui, deixa eu ver aqui. Vamos para os outros jornais? Só para ver, né? Com vice, Flávio mira Lulinha. Marcola deixa a campanha do PT. Se o Lula acha que o Marcola pediu dinheiro e era inocente, por que tirou da campanha? Por que tirou da campanha? Devia ter defendido. Porque arranha a campanha, né? Porque prejudica o Lula, né? Prejudica, batendo na porta do gabinete do presidente. Alô, quem fala? É o Marcola. Banco Central reduz juros básicos a 14% ao ano e não indica próximos passos. Olha, tem gente do mercado que se assustou, porque no duro, não era hora de reduzir. Talvez fosse hora até de aumentar. Por quê? Porque o horizonte econômico é obscuro. Mas pressões, política, eleição, alguns números positivos, mas agora, mais para frente, a gente fica meio assustado. Então tem gente, olha a ousadia, tem gente que imagina que o Banco Central joga um jogo que ele pode soltar um pouco as rédeas da inflação mais para frente, deixar a inflação correr, porque essas promessas do Lula, do ministro da Fazenda, de que em 2027 tudo será diferente, vamos fazer um plano de contenção, vamos mexer na área fiscal, tudo isso é conversa mole para boi dormir, não dá para acreditar. O Lula gosta de gastar e boa parte do PT tem essa filosofia de que tem que gastar mesmo, rasgar a fantasia, como se dizia antigamente. Olha aqui, o Valor, Copom reduz taxa Selic de 14,25% para 14% e deixa próximos passos em aberto. Mistério. Flávio forma chapa puro sangue com Alfredo Gaspar como vice. Bom, tá aqui. IDEB tem melhor resultado da série, mas fica abaixo de metas. Tem uma história aqui que eu vi aqui no G1 que é pavorosa. Olha o que o STF pode decidir hoje. STF pode decidir hoje esse jogo do bicho. Bingo e caça-níqueis seguem ilegais. E STF julga a punição ao ministro Marco Buzzi por acusação de assédio. Olha aí, vão decidir se jogo do bicho, bingo e caça-níqueis são legais ou não. Você imagina o lobby, você imagina a grana que está correndo nessa. Não estou dizendo que tem suborno, nada. Estou dizendo que é um esforço desse pessoal que tem dinheiro, tem as bets, tentam regular, vão regular um pouco mais as bets, restrições, mas a publicidade das bets continua levando um monte de gente para o buraco. Deixa eu ver o SBT, o nosso SBT. Lira rebate pressão de João Caldas e nega a suplência. PT, PV e PCdoB oficializaram Leandro Graz no Distrito Federal. Apesar de corte na Selic, Fiesp critica juros altos. CNI elogia corte da Selic, mas critica nível de juros. Tá bom?
Olha aí o SBT News nos advertindo. Sul do país pode enfrentar ciclone e tornado nesta quinta-feira. O sul é, claro, o principal objetivo do tornado, mas vai chegar até o sudeste, pode chegar, deve chegar em São Paulo, aquele negócio de ventos, árvores caídas, tudo. Prepare-se neste fim de semana. Prepare-se. Quando ele fala sul do país, está incluindo o sudeste. Chuva forte, temporais e ventania voltam a atingir o sul do Brasil nesta quinta-feira, com avanço de uma frente fria, a formação de um ciclone extratropical. O sistema também favorece o retorno da chuva em áreas do sudeste, principalmente em São Paulo, enquanto o tempo seco continua predominando no centro-oeste, no interior do nordeste e em parte da região norte. A previsão é da Clima Tempo. Prepare-se, você em São Paulo. Já a Enel mandou aviso para um monte, né? Eu recebi, vocês receberam também, você deve ter recebido um avisinho da Enel, você de São Paulo. Acabou a greve, uma greve política, greve dos transportes, não reivindicou nada de benefício, ela é contra a melhor coisa que está acontecendo, que é a conscientização que devemos privatizar os serviços e, claro, cobrar, fiscalizar essas privatizações. Mas a privatização é das melhores coisas que acontece no Brasil. O pessoal está deixando essa mente tacanha de que o Estado tem que gerir tudo. É tudo corrupção, pendurar gente em cargos públicos, etc, etc. Teve uma reunião do Alcolumbre com o Lula, os dois vão ficar de bem, dá o dedinho aqui, vamos ficar de bem. Claro que tem interesses gigantescos movidos atrás dessa briguinha do Alcolumbre. E o Lula precisa destravar as coisas que estão travadas no Congresso, no Senado, e o Alcolumbre segurando, né? Mas o Alcolumbre também, lá no Amapá, tem alguns tetos de vidro, o executivo não está morto. Tem uma visão que eu quero colocar para você, que a gente tem que ter na cabeça. Esse encontro do Alcolumbre foi, digamos, patrocinado. Gente muito boa do Supremo procurou unir os dois. Por que o Supremo se mete numa relação absolutamente política? Por que o Supremo está se aproximando tanto do Lula? Alguém pode dizer, não, o Supremo é construtivo, quer evoluir as relações políticas no Brasil, então os senhores ministros se reúnem, estão lutando. A verdade verdadeira, segundo muita gente, é hipótese, mas é verdade. Mas os fatos corroboram, né? Dão cores a essa versão que eu vou te dar. É que os ministros sabem que uma derrota do Lula pode lhes custar o cargo. Por quê? Vem o Flávio e o PL com a faca aqui, atravessada aqui, soltando sangue pela boca para caçar ministros do Supremo. Esperam fazer uma bancada avantajada à direita, pelo menos é o que os especialistas dizem que vai fazer, né? E aí o Supremo, por uma questão de sobrevivência de alguns ministros, não sei quantos, apoia até onde pode
aqueles que lhes garantirão a sobrevivência. Então é essa versão que encontra respaldo nos fatos, porque é difícil você negar que exista. Não estou dizendo que a aliança é negativa para roubar, mas existe uma aliancinha política entre grande parte do Supremo e o Executivo. Então, torcem para que o Lula continue. Aí você vai entender muita coisa, né? Você vai entender muita coisa. O governo vai proibir estímulos em bets que levam a vício. Não sei se isso vai funcionar. Tem que acabar com a publicidade, não tem coragem. Deixa eu ver os editoriais aqui. Editorial da Folha de São Paulo. Interesse do Brasil sai derrotado na tensão diplomática. A tensão diplomática. Base para você analisar a tensão diplomática. Claro que há uma tensão, claro que há exageros do presidente Trump, ele é exagerado, né? Ele age dessa maneira intempestiva, mas o que acontece? Essa crise é boa para o Lula. Não para o Lula presidente, para o Lula candidato. Ele está explorando a crise. Soberania, nós, babá. Só falta declarar guerra para os Estados Unidos. Nós, enche o peito. Eu, Lula, não permitirei, não passarão. Então, é uma coisa boa para a campanha do Lula. Então não vai abandonar tão cedo. Quanto mais crise internacional tiver, melhor. Olha, o Lula ganha pontos quando... A linha fina, né? Vou reler. Lula ganha pontos quando Trump e Milei o atacam e é incentivado a manter-se no jogo das provocações. Relação diplomática e comercial de 110 bi de dólares com os dois países não deve ser tratada com leviandade. É essa a palavra. Aí tem um trechinho. Não faz sentido o Itamaraty negar visto a 2 assessores do Departamento do Estado que viriam ao Brasil para atacar as urnas eletrônicas. Se repetissem os parvoices do bolsonarismo, as parvonices, imagine, as parvonices, está errado aqui, parvoices, eu não conheço essa palavra, acho que é parvonices do bolsonarismo sobre o sistema, bastaria refutá-los com os fatos. E aí tem outro editorial, greve sem boa causa chega ao fim. Ai, como diria um amigo meu, me mandou hoje um sábio e-mail dizendo: Boris, está tudo dominado, está tudo dominado. Deixa eu ver aqui o editorial do Estado. Antidiplomacia de Trump requer pragmatismo. Após ação contra a embaixadora do Brasil despreza manuais diplomáticos, razão pela qual cabe ao Itamaraty atuar com inteligência sem se contaminar pela campanha eleitoral de Lula. Está aí, campanha eleitoral de Lula. Ih, faltou um monte de coisas. Flávio mira tema Lulinha na escolha do vice. Marcola deixa a campanha petista. Não confundiram de Marcola. Quem tomou Lula? O café tá caríssimo. Pedro Rafael. E quem tomou, né? Café com gente. Tá quente o café ainda? Tá, mais ou menos. Pedro Rafael, Imaculada Rodrigues, Júlia Gomes, Bruno Badotti, Vanderlei Carvalho, Valério Mistrão, Neuza Maria, Pedro Costa, Wilson Oliveira, Ibrahim Jamil, Aurélio Julião, Laike Garcia,
de Canoas, Adalto Santana de Tororó, Bahia, Joá ou Joa Guimarães de São Luís do Maranhão e Walter Lonhoff de Lins. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Desculpe os arrobos, mas não dá para ficar, né, quietinho com tudo isso acontecendo, a não ser que eu queira enganar vocês, ser educadinho, bonitinho e engolir essas mentiras todas que estão por aí. Bom dia, até amanhã.